Boa tarde a todos. É a altura de dar início ao simpósio da Bayer. Eu peço a todos os participantes para virem para o palco. Portanto, chamo o Dr. António Campos, que já está aqui, o Dr. Zé Roque, o professor Rufino Silva, o Dr. Fasolino. Dr. Fasolino, please, come too. E este simpósio tem duas partes. Vai haver uma parte inicial, é dedicada ao tratamento do edema macular diabético, e vai haver uma parte inicial com duas apresentações. Uma apresentação inicial feita pela doutora Sara Vaz Pereira, que eu vou chamar agora, que nos vai falar sobre o que temos de novo nos resultados dos vários protocolos do DRCR-NET. Sara, se faz. Boa tarde, acho que assim está bem. Boa tarde, obrigada, estamos mesmo em cima do almoço, obrigada por estarem presentes, obrigada professora Ângela. Eu vou apresentar-vos então o que há de novo nos estudos DRCR-NET no âmbito da retinopatia diabética e edema macular diabético. Minha apresentação só dura 10 minutos, só preciso da vossa atenção 10 minutos. Esta não é a minha apresentação. Assim já demorava mais de 10 minutos. Pois, mas isso aí não... Mas basicamente, como sabem, o DRCR-NET é uma rede colaborativa e tem feito vários estudos investigacionais, várias coisas independentes na área da retina, nomeadamente da retinopatia diabética. E esses estudos e os resultados desses estudos, as suas subanálises, trazem-nos algumas questões importantes e que interessa debater. Nomeadamente, se o tempo é importante no tratamento da retinopatia do edema macular diabético. E em relação ao laser, devemos fazer laser? E aqueles doentes que têm uma resposta subótima e que não respondem, também há desses. E nesses doentes adicionar o corticoide ajuda e finalmente estes doentes têm várias comorbilidades e por isso com tratamentos de angiogénicos sustentados é importante perceber se temos alterações de hipertensão arterial e função renal. Antes vou só relembrar o que já sabemos. Nós temos pelo protocolo T, que foi aquele que comparou diretamente os 3 anti-angiogénicos disponíveis, sendo que um está off-label e temos os outros 2 on-label, e cujo objetivo primário foi a variação da acuidade visual ao fim de um ano de tratamento, e o que mostrou, e acho que esse é o resultado principal, é que seguindo o protocolo T temos um tratamento sustentado, a maioria dos doentes, uma grande percentagem, mantém e ganha visão. Por isso os anti-angiogénicos são a primeira linha no tratamento do edema macular diabético. E este estudo tentou também estratificar os resultados de ganho visual consoante a acuidade visual inicial. E foi demonstrado que quando os doentes viam bem, a utilização dos vários anti-angiogénicos deu os mesmos resultados, por isso o ganho visual era equiparável. E o que é que aconteceu quando os doentes viam pior? A acuidade visual inicial era pior. Então, nessa situação, ao fim do primeiro ano, o aflibercept mostrou-se superior. Houve mais ganho visual utilizando o aflibercept e cumulativamente, ao fim do segundo ano, também foi superior. E porquê esta conversa do cumulativamente? Porque temos uma subanálise que é a área sob a curva. E esta área corresponde à variação média da acuidade visual ao longo dos 2 meses. E por isso temos aqui a área sob a curva relativamente ao bevacizumab, o ranibizumab foi superior ao bevacizumab e o aflibercept foi superior em relação ao ranibizumab e em relação também ao bevacizumab. Por isso parece que o ganho visual precoce que conseguimos ao fim do primeiro ano com a aflibercept tem significado clínico na visão destes doentes. Mas isto é tudo um bocadinho maçador. E então ficamos aqui com esta questão se o tempo é importante. Queremos chegar lá e queremos mais ganho mais rápido ou como é que é? Então deixo aqui uma provocação. Fica ao vosso critério se querem ir mais devagar ou se querem lá chegar mais rápido. E em relação
ao laser. O laser, nós já percebemos pelo protocolo I que o laser deferido é melhor, ao fim dos 6 meses. E no protocolo T, os doentes podiam também fazer laser nos passados 6 meses de tratamento intensivo. Então, o laser adicional ajudou na espessura retiniana ou não? Temos aqui o gráfico da esquerda, que corresponde aos doentes que não fizeram laser, e à direita aos doentes que fizeram laser. E vemos que é tudo muito equiparável. Por isso, a mensagem é que quando estes doentes, porque estes são os doentes que veem bem, o laser não ajuda na redução da espessura retiniana central. E o que é que acontece nos doentes que veem pior a sua espessura retiniana central e que fizeram ou não laser? Temos então aqui os dois gráficos. À esquerda, os doentes que não fizeram laser e à direita, os doentes que fizeram laser. E vemos que com o bevacizumab, o laser parece ter dado uma ajuda na redução da espessura retiniana central. O mesmo aconteceu com o ranibizumab. E em relação ao aflibercept, estas curvas dos que não fizeram laser e dos que fizeram laser é muito equiparável. Por isso poderá ser um benefício secundário de utilizar este angiogénico. Eu relembro que, em termos globais, os doentes que fizeram laser no grupo do bevacizumab foram cerca de 60 e tal %, o ranibizumab cerca de 50% e o aflibercept foi o grupo de 40%. Mas a conclusão é que o laser parece que tem algum papel na redução da espessura retiniana central no segundo ano, ao longo destes anos. Mas há sempre aqueles que não respondem, há sempre doentes com respostas subótimas. Nós sabemos que o edema macular diabético tem uma etiologia multifatorial e há ainda muita coisa que não sabemos. E por isso, alguns doentes vão persistir com edema. E aqui temos o gráfico que, ao fim dos 6 meses de tratamento, ainda há uma percentagem significativa de doentes que têm edema, apesar do tratamento intensivo inicial. E são cerca de 65% no grupo do bevacizumab, cerca de 41% no ranibizumab e cerca de 30% no aflibercept. Por isso, a mensagem é que há uma grande percentagem de doentes que ainda têm edema persistente. E aos 2 anos, qual é a proporção baseada de doentes que ainda têm este edema persistente? Temos então aqui o gráfico e vemos que no grupo do aflibercept são cerca de 44% e no bevacizumab 70%, e isto foi significativo. Por isso, dentre os olhos que têm edema persistente, podemos contar com cerca de 45% no grupo do aflibercept e 70% no grupo do bevacizumab aos 2 anos. E devemos ficar preocupados? Isto vai ter um impacto negativo na acuidade visual. Então aqui temos a proporção de doentes que ganham ainda 2 linhas de visão com base no que se passava aos 6 meses, ou seja, se tinham líquido ou não aqui aos 6 meses. E o que se constatou, e conseguem ver, é que as tabelas das colunas são muito parecidas, aqueles doentes que tinham o edema persistente e os que não tinham. Por isso, parece que a persistência do edema aos 6 meses não se traduz negativamente numa pior acuidade visual aos 2 anos. Há aqui alguma dissociação entre o OCT, a estrutura e a função, que que muitas vezes vemos na nossa prática clínica. E quando eles não respondem, devemos avançar para os corticoides, com o que é que devemos fazer? Então, aqui no protocolo U foi exatamente o que tentaram, o DRCRNet tentou perceber. Estes resultados são aos 6 meses e tem o ranibizumab em monoterapia ou associado ao implante dexametasona. E então, o que vemos é que, do ponto de vista da acuidade visual, os resultados são muito equiparáveis, mas do ponto de vista de espessura retiniana, foi melhor e resultou melhor no grupo que fez também o corticoide. E em relação se são fáquicos, se são pseudofáquicos, há sempre essa questão, mas o que é facto é que aqui nestes gráficos não houve diferença, mas veem também que os números são muito pequenos, por isso não podemos tirar aqui uma ilação concreta sobre isto. Por isso, o implante de dexametasona resultou em melhor resultado anatómico, mas não melhor resultado visual aos 6 meses. E, por fim, estou prestes a acabar, temos estes doentes com comorbilidades. 1/3 tem microalbuminúria, 1/3 tinha macroalbuminúria e, sem surpresa nenhuma, imensos tinham hipertensão arterial. E o que se demonstrou é que, realmente, independentemente do anti-angiogénico, o perfil de segurança foi similar e não houve agravamento destas condições. Então, chego ao último slide.
estão a ver, não foi muito maçador. É evidente que isto tem que ser interpretado com algum cuidado. São subanálises, mas trazem-nos algumas questões clínicas pertinentes e devemos pensar sobre elas. Parece então que, e os estudos sugerem, que o aflibercept é superior nos doentes com pior acuidade visual inicial. O laser já sabemos que deve ser deferido e tem mais interesse nos doentes com pior acuidade visual inicial também. Há uma grande percentagem de doentes que fica com edema persistente, são cerca de 30% a 65%, apesar desta loading dose, que neste caso foi de 6 injeções, e os corticoides adicionais parece que trazem um benefício anatómico, mas não funcional. E por fim, não houve diferenças na hipertensão ou na função renal entre os vários antiangiogénicos. Obrigada. Eu precisava ter o meu microfone de lapela a funcionar. Mas obrigada, doutora Sara. And now I call Dr. Sfasolini. Dr. Sfasolino made his formation in Italy, in Milan, and currently he has his own private clinic in Rome and is working in Belgium, and one university that is Flemish. So he has two different experiences, and he will share with us those differences between two different countries and two different realities. Thank you for the introduction. Before I thank Dr. Rufino and Dr. Rock for the welcome here, now I would like to thank Daniel, the gay Daniel, and Margarita for the take care of me yesterday very politely. Thank you very much. So now we change argument and when we speak about diabetic retinopathy. Obviously, it's a very complex disease. We know that it's a multifactorial disease, so it's not simple. Comparing with the presentation that I did before, find the solution for the best solution for our patient. We have to consider the number because we speak before about the economical impact of the therapy that we have to do to our patient. If you consider the forecast of the diffusion of disease over the world, you understand that it's a very serious problem in the future to try to find the economical resource to assist all this number of patients. As I told you, one of the most important problems that we have to affront when we speak about diabetic retinopathy is that diabetic retinopathy is not a disease of the eye, it's a disease that involves the eye, and is a multifactorial disease where are involved a lot of factors like inflammatory mediator, like oxidative mediator, like vascular mediator. So it's difficult to find only one therapy that can block all these factors in the evolution of the pathology. We know that diabetic retinopathy, as I told you before, is not a pathology of the eye, is a multi-organ pathology, is a chronic disease, but we know that the presence of diabetic macular edema is a bad sign for the prognosis of all the general disease in our patient. Now I would like to show to you, before to speak about the treatment, that some concepts speak me very brilliant, the colleague before me, about protocol T, etc. But I would like to show with you, to discuss with you what's happened before, because I think that our goal in the future could be to understand better which type of edema we are going to treat, to understand better which is the best choice and could be the prognosis of our patient, because sometimes we observe spectacular anatomic results after the injection, but we don't observe a recovery of visual acuity. So means that we call edema an entity that a different type of aspect. And after the era of CT, we can value better the single layer of the retina to try to understand what will happen in the future to our patient. Especially, I focalize my attention about the outer retina and the junction with the outer segment of photoreception and the retinal pigment epithelium. My Italian colleague this morning speaks very well about the involvement of the choriocapillaris in this type of pathology. So there are a lot of things that we have to improve to knowledge to understand better which is the real situation
of our patients. So I show you some example of different type of edema that we call or we treat in the same way, but have different, totally different aspect, a totally different visual acuity to our patient, a totally different results after the treatment. Fluorescent angiography is like the same in different cases, so it doesn't give us more data about the anatomical aspect of the edema, but if we were evaluating the exam between OCT, we observe that there are a lot of different characteristics of the presentation of the edema with the different shape of the microcysti inside the inner retina, with the different status of the outer segment of photoreceptor and retinal pigment epithelium. You see with the very different type of visual acuity. We know that, for example, a presence of serous retinal nerve detachment is a bad sign for the prognosis of our patient, notwithstanding we can do each type of therapy, or the presence of diffuse cyst inside the retina with an interruption of the anatomical aspect of retinal pigment epithelium and another bad signs for what concern the prognosis of our patient until to arrive to the typical traction macular edema. So we call edema an entity that is composed by different type of aspect. And now, as I told you before, and as my colleague showed this morning very well, we have a new device that we have to understand better what is the meaning of what we observe. And we see, for example, in fluorescent angiography, the presence of RAI is not serious diabetic retinopathy with some microaneurysm, but if you observe in the deep retinal layer of the angiocyte, you see an enlargement of the avascular zone. So could be a sign of predictive of bad prognosis for our patient. We have to improve this. We have to improve our knowledge about this. The therapy. We start, until a few years ago, the gold standard to affront the diabetic retinopathy was the laser treatment. Now I show some case of ischemic diabetic retinopathy that we follow to treat with laser until the protocol trials say that in these cases too, we have a better results for intravitreal injection comparing with the laser, but until now I follow to treat the patient with laser treatment. This is an example that I show you, and this is another example of focalized laser treatment for diabetic macular edema. Is an old case. I don't know how many of us make this type of treatment now after the era of anti-VEGF treatment. This is a very excellent result with the laser treatment. Until now, we don't know clearly how laser works. We hypothesize that there is an up and down regulation of the vascular and endothelial factor after performing laser treatment. But we know that laser produce some side effects like atrophy of the tissue, necrosis, deformation of scar. For this reason, some authors propose another type of approach always with laser treatment that we call subthreshold laser treatment, but there is not a lot of colleagues that follow this type of indication because we don't know exactly what's happened while we are going to treat the patient. We don't have a visible endpoint while to do the treatment. For this reason, it's difficult to understand exactly what you do while you do this type of treatment. For this reason, I imagine that not a lot of colleagues follow this type of approach to treat the edema macularis. And now I arrive with the modern era. So I think that most of us use this type of a molecular to treat, like first approach to treat the diabetic macular edema. You know the different shape, total antibody, part of antibody, until to arrive to the new that is afibert, that is a fusion protein that pan-VEGF that block different type of isoform of VEGF. And the most important study to show us a comparative effect between the different choices that we have is this CRNet study. The colleagues before me show us in a very brilliant way which are the most important results of protocol study. I would like only to tell you which is the design of the study because it is important. The study doesn't give us a fixed regimen treatment that we have to do. Say to us that they treat the patient only if something is moving. What do you mean? If there is an improvement or the worsening of visual acuity, we have to treat the patient again. But if the situation is stable, we don't have to treat the patient again.
This is the design of the study with the number of patients, the percentage. I go fast here because there are data that show us before the colleague of mine. It's important to see that during the follow-up we could do a rescue laser treatment, and for what concerns aflibercept, we have a low percentage of the patients that have to do a rescue laser treatment. For what concerns the gaining of visual acuity, we saw before that if you examine all the group of patients, the effect of the drugs is similar. But if you go to examine the subgroup of patients that start with the worst visual acuity, we have a good improvement of the visual acuity with aflibercept comparing with the other subgroup, and the same data you observe if you go to observe the reduction of the retinal thickness by OCT. This is the full group, and this is the group of patients that start with the worst visual acuity. So a better effect, the aflibercept comparing with the other two groups of patients if you examine a worse visual acuity. Which are the number of injections? This is important to understand which is the approach to obtain the better result in this case. We know that in the first year we do 9 injections, follow the suggestion of the study, so you treat only if something is moving, and in the second year you have a reduction of the number of injections from 9 to 5. And okay, this is what I tell you before, so we can go fast. The area under the curve explained before my colleagues. What means? What means that before you start the therapy, before you obtain a good results, and notwithstanding at the end of the line, the visual acuity is similar in ranibizumab and aflibercept for what concerns the patient that start with bad visual acuity, but at the beginning of the story you obtain a more fast gaining of the visual acuity with aflibercept. So it's necessary to start in the better way and as soon as possible to attain the better results. This is important concept because say to us, because yesterday in our discussion I listened colleagues that make, in Italy too, in Belgium too, there are different opinions, so which could be the better loading phase, 3, 4, 5, 6. The study that is important for give us the right way. Obviously, we have to think about our brain, but it's important to value which are the results of this study. Say to us that we obtain the maximal gaining of visual acuity during the first five injections. After, there is an increasing less faster, but the most important phase is this one. So the first 5 injections are the injections that give us the best results for what concerns the gaining of visual acuity of our patients. And what means about the combined therapy using ranibizumab, using anti-VEGF plus the use of steroids. Until now, we don't observe an increasing of the results using the combination therapy comparing with the use of only ranibizumab. Notwithstanding, you see in the group that use the combined therapy a more decrease of the retinal thickness. So there is a difference of what concerns the decrease of retinal thickness, but there is no different for what concerns the gaining of visual acuity. And we go back here in the concept that I showed you at the beginning of my presentation. So the edema is different from another. So we cannot understand why if there is any decreasing of visual acuity, we don't observe contemporarily any gaining of visual acuity. For what concerns surgery, just some observation. There are some cases where I think that all of us agree to do surgery, like this one or like this one. There are obviously no other option in this case. But what do you think about to use surgery in this type of case, where there is a diffuse macular edema, where there is not macular traction, like I show you in the right part of the example, where we are agree that here is necessary to do surgery. So what do you think about this case? Is it useful, unuseful? Until now, or cases like this, where we have diffuse macular edema with a posterior visual detachment, could be usable an option with surgery?
the difficulty is that until now we don't have study that make a comparison directly between surgery and intravitreal injection. So we have a lot of authors that show their experience, where they say, yes, depending on the point of view, that the surgery is the best choice. Others say that the surgery is totally unuseful. So remains a question that we can discuss if, in this case, could be useful to do or not vitrectomy. So, in conclusion, what I can suggest you like the best way to follow our patient was say to us Euretina, that is a group of colleagues that elaborate in the last few months all the literature that concerning the use of intravitreal injection, and make a summary of what are now the guidelines about the use of different intravitreal drugs. So laser, as I told you before, is not more the first choice, not more the gold standard for us, except in determinate case. Steroids, we cannot consider steroids like first-line therapy, except in particular case like patients that have a dramatic general situation, a dramatic control situation, or patients that cannot undergo to each month a type of injection. So, rare and determinate case, we can start with steroids. But in the most part of our experience, we cannot start with steroids like first-line therapy. For what concerns the combined therapy, I showed you before that there is not an increasing if you use anti-VEGF more steroids. And what we have the choice, what we have the best choice for what concerns anti-VEGF therapy for our patient. Essentially, we can say that cut off to choice the best is the visual acuity of our patient. So we see that for what concerns patients that start with a good visual acuity, the anti-VEGF drugs are similar, like efficacy. But if you consider the patient that start with low visual acuity, aflibercept gave us more chance to have an increasing rapidly of the situation. So just to say what are the new perspective, the new study for what concern Eylea, I showed you before when I told you about proliferative diabetic retinopathy that until now we treat this only with laser treatment. There are some studies that are ongoing that show us like for what concerns the gaining of visual acuity and the retinal flow, we have a better results using aflibercept comparing with the laser treatment. But obviously we can discuss about this because until now we was sure that in this case we have to do laser treatment. Thank you very much. Bom, vamos agora passar à segunda parte deste simpósio e a segunda parte deste simpósio está planeada para fazermos uma discussão. Uma discussão que se pretende que seja útil na prática clínica e eu pedi o favor de passarem os slides da discussão, que são 6 perguntas básicas sobre como tratar os doentes com edema macular diabético. A primeira pergunta já foi debatida várias vezes e já toda a gente ouviu falar sobre a loading dose. A loading dose nos primeiros tempos parecia ser controversa, depois começou a ser melhor aceite e ultimamente há diferentes loading doses conforme as patologias. E portanto, a diabetes é uma patologia que caracteristicamente nos ensaios clínicos tem uma loading dose maior por causa de um comportamento diferente. Eu começava por perguntar se há alguém aqui na plateia que ainda não faça loading dose no tratamento do edema macular diabético. Se levanta a mão, se faz favor. Parece que ninguém, toda a gente faz loading dose. E então eu queria perguntar, começando aqui dentro do painel, Dr. Roque. O doutor costuma fazer loading dose em todos os seus doentes pré-planeada, sim ou não? Porquê essa loading dose pré-planeada e de quantas injeções é que geralmente faz a loading dose nos doentes com edema macular diabético? Em primeiro
lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Sim, senhor, faço loading dose, usualmente com a aflibercept, e faço a loading dose com 5 injeções. E basicamente por duas razões. Primeiro, como vimos pela apresentação do Dr. Fasolini, percebemos que os ganhos máximos se obtêm tratando desde o início do doente e os ganhos vão até às 5 injeções. E segundo, portanto, isto do ponto de vista funcional. E segundo, porque sabemos, de acordo com os estudos do Vivid e o Vista, que o aflibercept, além de permitir um ganho da acuidade visual, tem alguma atividade na modulação da doença. Em 40% dos doentes, ao fim do ano, ao fim de 2 anos, melhoram 2 estadios na escala de severidade da retinopatia diabética. Portanto, a minha lógica de fazer a loading dose com 5 injeções é, no fundo, tirar o máximo de benefício da droga no tratamento da doença no seu todo. Todos os elementos do painel fazem, em regra, 5 injeções? Não. A Bernadette está-me a dizer que não. Depende. O que é que costuma fazer em termos de loading dose? Depende. Depende de quê? Eu vejo doente, se ele não tiver necessidade de fazer 5 injeções... A doutora não está com o microfone. Já está. Já? Penso Eu que posso sim. preconizar as 5 injeções, até mais injeções, mas vejo o doente para ver o que está a acontecer. Há doentes que com 2 injeções ficam perfeitamente estáveis e com estabilidade logo após a primeira, e faço mais uma para manter a estabilidade. Não faz sentido fazer uma terceira, uma quarta ou uma quinta. São muito poucos, mas existem. E é só Sim. por esse motivo. Mas, regra geral, eu preconizo a loading dose, mas vejo os doentes porque nem todos são iguais. Consegue vê-los mesmo num hospital? Consigo. Consegue. Isso é o ideal, teoricamente, personalizar tratamentos, não é? É a condição mais acertada da aplicação dos fármacos. E acham que todos eles precisam do mesmo número de injeções durante a loading dose? Eu partilho a opinião da doutora Bernadette. Há um standard de 5 injeções, temos que avaliar, e a curva mostra de facto que há um ganho até às 5 injeções. O Breslin preconiza 6. Há o problema do tratamento, o under-treatment e o over-treatment, e temos que pensar nas duas coisas. Por outro lado, aquilo que fazemos é uma loading dose de 3 e observamos o doente. Isto permite passar daí para a frente, se precisa mais, faz, se não vai fazer. E durante as 3 não observamos o doente. Portanto, são 3, isto eu estou a falar a nível hospitalar, a nível público, por uma questão de recursos, fazemos 3 injeções, só injetar sem observar, e observa-se um mês depois. E aí é que se avalia se precisa ou não de mais. 3, mas 3 fazes sem observar. E depois, sim. porque há doentes que respondem melhor, há doentes que precisam de 3, outros podem não precisar, e alguns precisam de mais de 5, se calhar. Uma chapa Daí, 5 é um bocado cara. exatamente. Portanto, a loading dose sim, acho que sim, que é para fazer. Neste momento todos temos evidência que será para fazer, que haverá um aumento progressivo de visão na maioria dos doentes. Dr. Fasolini, Yes, I would like to say only what do you think about what this? say now, Rufino, that it's important to follow the patient during the loading phase, because if not, we don't understand exactly what's happening. So usually we do 4 consecutive injections after we control the patient. If you obtain good results after 4 consecutive injections, we arrive until 6. But if we don't obtain, we don't have any response in our patient, we can try to switch to another type of therapy. So it is not convenient make all the loading phase without to do any control of the patient, because we have to understand exactly So- if we obtain a good response for what concern the decrease of the edema, but for what concern the visual acuity too. So you do 4 We do pre-planned, 4, and after you see we the patient. control the patients, we do CT, we do acuity. If you have a good results for both, we can You arrive continue. until 5 or 6, and after we pass to treat and extend. Thank This you. is our... O ideal seria observar o doente sempre depois de cada injeção. Nem sempre é fácil fazê-lo na prática clínica em alguns hospitais, mas acho que observá-lo intercalarmente e não fazer 6 cegas, se calhar será a decisão mais sensata e mais acisada. Passando à pergunta seguinte, vamos falar de regimes de tratamento.
E eu aqui começava por perguntar ao professor Rufino, qual é o teu regime de tratamento preferido, Rufino? Sempre que E qual possível. é o que faz sentido na DMI? Eu- Porque, na DMI, no edema macular no diabético, porque é diferente, tem características próprias. Achas que estes doentes têm padrões iguais aos de outras doenças? Achas que são diferentes? Eu prefiro, e, portanto, isto eu tenho que separar a pública da privada porque os recursos são diferentes em termos de acessibilidade e de número de pacientes, etc. Teoricamente, e aquilo que eu faço na privada, na prática, portanto, teoricamente o melhor para mim é o Treat and Extend. E na prática é o que eu faço na clínica privada porque é possível. E o Treat and Extend permite-me, e a retinopatia diabética é uma patologia em que há variações de doente para doente que são mais, portanto as médias são o que são. A avaliação feita de acordo com a progressão dá-nos uma informação ótima. Por outro lado, há aquela ansiedade do doente que vem, eu vou levar a injeção ou não vou. Quando vem, leva a injeção. E os intervalos não têm limite de 3 meses máximo, podem chegar a 6, por exemplo, e ao fim de 6, um doente que está com 6 meses de intervalo, eu já não injeto. Já não injetas? Já com não injeto, 6. com 6 meses de intervalo. Mas alargas de 2 em 2 até 6 meses? Sim. De 2 em 2 semanas? Não, mais não, 2 em 2 semanas, um mês, alarga um mês, por exemplo. Às vezes alargas muito mais rápido, porque portanto, aquilo que toda a gente sabe, este edema não é tão agressivo como o edema da degenerescência macular relacionada com a idade. Este é o outro ponto que queria referir, e portanto este é o que eu considero o ótimo, e agora o que eu considero o possível. E o possível é no meu hospital, com o número de médicos que temos na secção, e o possível foi adaptar um sistema em que os doentes fazem a loading dose, são observados antes, obviamente, com todos os exames, são observados depois da loading dose, e a partir daí têm já marcado um regime bimensal. E está marcado previamente porquê? Porque se eu não tiver marcado previamente, quando eles vêm à consulta já não têm agenda para fazer as injeções. E, portanto, têm no mínimo garantida a possibilidade de fazer 7 a 8 injeções no primeiro ano. Isto é ajustar as necessidades à realidade. À realidade do departamento. E, portanto, o doente tem, à partida, garantida a agenda para 7 ou 8 injeções no primeiro ano. Pode ou não necessitá-las, mas tem consultas no terceiro mês, portanto, a seguir à loading dose, no 6º mês e no mês 12. Portanto, tem consultas garantidas que permitem ajustar. Sim. Isto é adaptar à realidade dos recursos que temos. Certo. Portanto, há consultas intermédias e há sequências de injeções que são feitas e o doente é avaliado a seguir à sequência. Mas tu achas que o edema macular diabético comporta-se, no fundo, com intervalos de tratamento do mesmo modo que se comportam outras doenças? Não. É diferente. É muito mais multifatorial e muito mais variável. E as recorrências também, não é? Portanto, mas é uma coisa que não é tão adaptável ao Treat and Extend, teoricamente. Nós temos informação de estudos randomizados. E a informação de estudos randomizados é excelente, é ótima, e é isto que nos permite definir padrões de tratamento. Mas vamos começar a olhar muito para a evidência da prática clínica. E na retinopatia diabética temos pouco ainda. Vamos ver depois. E há algo que é muito importante na retinopatia diabética, que o Dr. Roque referiu, que há uma melhoria progressiva da retinopatia. Isto é um dado fundamental que todos nós devemos ter em consideração e ter em mente. Isto é algo que é formidável, que era que estávamos habituados, como na deficiência macular, a ver a visão a descer. Agora estamos a ver a retinopatia diabética a melhorar. E isto é um conceito, quando tivermos resultados a longo prazo, é capaz de trazer... E que talvez o Treat and Extend não faça tanto sentido, não é? Aqui no painel, quem faz Treat and Extend na retinopatia diabética? Faz? Personalizado. Personalizado, porque é impossível fazer Treat and Extend diferente. Porque o Treat and Extend implica que o doente vai fazer injeção naquele dia. Pronto. Eu acho que ele deve fazer, não concordo que ele faça quando não precisa. Certo. E, portanto, tento perceber qual é o padrão da doença e vou alargando conforme Eu acho que padrão. O regime personalizado, se execuível, é o melhor de todos, sem dúvida. Do you agree with us that a personalized
treatment regimen is the best for these patients, because Yes. it's very variable from Yes. patient to patient. To personalize is correct, but we have to start with the common base. Yes. Because if not, if we personalize too much, we risk to don't give a good method, because it depends what type of depends. personalization we have to do. So it's correct, it's correct. But I would like to speak another aspect, that is the bureaucratic and the economical aspect that influence Yes. our choice, because I live different experience. Because, for example, in Rome, in my private center, obviously, I can do what I want. I can choose which is the best therapy for my patient. In the university, it's a public university, so if the patient doesn't complain in the group of the restricted criteria that we have to respect, we cannot start with aflibercept or ranibizumab drug, but we have mandatory start with bevacizumab. So this is one of the problems Oh. that we have. Yes. Obviously, we can speak about loading phase. I told you which is the phase that when it's possible for me, start with the best therapy, that for me is aflibercept in the case that I show you, or ranibizumab in another type of case. I follow the scheme that I told you before, the treatment that the region that I told you before. But my problem that in any case I cannot start in the best way that I think. I have to follow the rules. Oh yes, So that is that's- also a problem in That's it, Portugal. I don't know if you have the same problems Yes, here. we but- have. We have a lot of hospitals with Yeah. internal rules and things like that, and sometimes we don't do what we want. What we want, exactly. We do what What is possible. is possible to do. Bom, vamos prosseguir então. E agora põe-se o problema. Já no primeiro ano, o início do tratamento é um bocadinho diferente das outras patologias, e há quem faça regimes, por exemplo, fixos, como o Rufino falou ainda há bocado, durante o primeiro ano. E no segundo ano, será que é para mantermos o mesmo regime de tratamento? António Campos, o que é que achas sobre isto? Tem. Eu não olho para o doente no segundo ano com o preconceito dos clinical trials que nós temos. E eu vou dizer porquê. Os doentes que eu vejo não são iguais aos doentes dos clinical trials. Eu tenho dificuldade em fazer laser às 24 semanas. Portanto, tenho algum preconceito contra o laser. Acho que, de facto, é excelente para Tens um diminuir as preconceito pessoas. contra o laser? Sim, portanto, acho que é excelente para diminuir a espessura macular, mas acho que no longo prazo não é bom, ou pelo menos não é superior para ganhar acuidade visual. Portanto, tenho só resgato dos doentes, mesmo quando já tentei muito tratamento com antiangiogénicos. Portanto, digamos assim, a resposta à pergunta é: se tratas os doentes de forma diferente no segundo ano? Não. Se, contando as injeções, tens mais injeções ao fim do primeiro ano que do segundo? Sim. Sem dúvida. Portanto, mas não é porque eu mude a coisa. Eu vou dizer como é que normalmente nós fazemos lá. Nós agendamos para um diabético 5 injeções, fazemos um OCT que vemos no bloco operatório ao fim da terceira injeção. Se o OCT estiver normal, nós fazemos a quarta injeção e depois vemos o doente na consulta e decidimos sobre a quinta injeção. Pronto. Doentes com acuidades visuais acima de 5 décimos. Doentes com acuidades visuais abaixo de 5 décimos, nós damos sempre a 5 injeções. Portanto, com grande estudação e tal, eu não espero que ele melhore com 3 injeções, portanto, eu dou 5 injeções. Portanto, desse ponto de vista, a abordagem aos doentes depende um bocadinho do estado do seu edema macular. Portanto, eles não são iguais e, portanto, também não os abordo de forma igual. Portanto, depois, no segundo ano, porquê é que nós temos menos injeções? E É muito depois da simples. quinta, o que é que fazes? Como? Depois da quinta, o que Depois é da que fazes? depois da quinta começa, se ele melhora, se não melhorou, posso fazer a sexta e depois ver. Não é? Se melhorou, então começa o tratamento de treatment extend. O treatment extend. Vou alargando. Portanto, eu tenho confiança no treatment extend por várias razões, porque o doente sabe o que o espera, porque não consigo andar sempre a ver os doentes nas consultas, isso é absolutamente louco. Portanto, prefiro agendar um OCT e ver e seguir um regime mais ou menos fixo, para mim, no hospital. Portanto, estou a falar sempre do hospital, não é? Portanto, é mais prático e depois é mais standardizado. Portanto, é um regime que eu não faço só aquilo que a mim me apetece. Eu faço aquilo que, na verdade, grande parte dos colegas também podem fazer. O PRN, só uma coisa sobre o PRN, não adopto o PRN por o seguinte. O PRN, eu duvido que os PRNs sejam verdadeiramente PRNs, eu chamo a atenção das pessoas para isso. O único PRN que eu vi bem feito foi o do Pronto. E é por isso que os resultados do Pronto são muito bons.
Porquê? Porque eles faziam OCT e escaneavam todo o polo posterior e à mínimo... Isto foi na EDEMI. Estou a falar da EDEMI. Mas à mínimo líquido eles injetavam. Ora, eu duvido muito que nós tenhamos tempo de fazer todos os meses um OCT e de andar a ver do polo posterior todo. Portanto, eu não acredito que possamos dizer que existe, de facto, um PRN. Existe qualquer coisa a que nós chamamos PRN. Uma variação de PRN, que Portanto, resulta mal, geralmente. Portanto, Sobretudo na respondendo DMI. e terminando, é isso. Portanto, eu, como faço laser muito tardiamente, continuo a depois queria só dizer uma coisa também para chamar a vossa atenção. No segundo ano, as injeções são menos. 9 Em to 5, média, não é? 9 em to 5. média. São 9 to 5, portanto são 5. 9 to 5. média. Portanto, são 5. Mas atenção, no segundo ano saíram os bons respondedores. Lembram-se? Portanto, há bons respondedores com resposta mantida, há respondedores que têm resposta não mantida, há não respondedores e há fracos respondedores. Pronto, no primeiro ano saíram os bons respondedores, é natural. Portanto, nós estamos a falar de médias. Exatamente. Médias. Sempre, Portanto, pode haver nesses clinical trials doentes que no segundo ano tenham 12 injeções. Claro. 3 injeções, estão a perceber? Portanto, estamos a falar de médias. Portanto, os nossos doentes não são médias, são doentes reais, concretos. Rufino, e tu, no segundo ano, o que é que fazes? Eu No queria primeiro fazer ano fazes um comentário em Q8 relação... depois. Eu gosto do que o Campos disse. Um comentário em relação ao laser e o laser nos clinical trials. E ao preconceito. Não é preconceito, não. É avaliar bem o conceito. O laser é feito porque o protocolo manda. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é avaliada a eficácia do laser. Isto é preciso ter em mente. É avaliada a eficácia do tratamento que incluiu um laser obrigatório segundo o protocolo. Sim, portanto, o que não quer dizer que o laser tenha sido eficaz ou tenha deixado de ser eficaz. Está lá. Mas é impossível avaliar a eficácia do laser. E porquê que é o laser? Porque era o standard. Pronto, e porque poderá atuar. Eu penso que raramente estamos a utilizar o laser. Cada vez menos. Portanto, E o que é que fazes no segundo ano? No segundo ano, neste protocolo, portanto, o doente é avaliado ao fim do ano e, se necessário, continua com o regime bimensal. Bimensal, continuas? Sim, 2 em 2 meses. O conceito é, a longo prazo, se vocês virem, por exemplo, uns resultados que devem ser avaliados, são os de RCR-NET a 5 anos. E é bom ter esta noção a longo prazo, porque eu acho que a retinopatia diabética não deve ser olhada também no imediato, mas deve ser olhada a longo prazo. E aos 5 anos, as melhorias são espetaculares. Sim. E a melhoria da retinopatia é um número pequeno de doentes, mais. obviamente, mas a melhoria é 5 anos. E, portanto, eu posso ir de Lamborghini ou posso ir de Ferrari, espero não me estampar, mas, quer dizer, é ter a noção do longo prazo num doente que não fica curado. E Não depois me repugna nada fazer 2 em 2 meses e não estar a fazer tudo seguido 3 em 3 meses. E depois ainda continuarias com mais... Sempre que precisa, assim. avaliando a acuidade visual mais do que o OCT. É uma opção. É. Vamos lá. Falando do laser, quando seguimos os doentes diabéticos durante muito tempo, não se esqueçam que muitos doentes têm que ser operados à catarata. Isso vai interferir com os resultados que nós temos das acuidades visuais. Sim. Mesmo nos clinical trials, não se esqueçam. Bom, temos que prosseguir, porque o simpósio não dura a tarde toda. O que é que define uma resposta inadequada num doente com edema macular diabético? Eu esta pergunta punha à Sara Vaz Pereira, porque a apresentação dela, no fundo, também foi um bocadinho sobre isto. A apresentação que tem uma resposta inadequada ou subótima, depois há imensas definições sobre o que é exatamente esse inadequado e subótimo, mas se calhar na prática não estamos ali a ver se é mais 10% ou menos 10%, mas ficamos com uma ideia de como é que o doente se está a comportar. Realmente, Primeiro, o que é que acha que é não responder e ter uma inadequada? Os doentes que respondem são aqueles em que vemos uma melhoria funcional e anatómica e vemos que num tratamento inicial agressivo, como com as tais 6 injeções, vamos ter sempre melhoria funcional e anatómica. Mas há doentes, como mostrei, que persistem com edema e cuja acuidade visual vai chegar a um nível. E aí é que entra a resposta se toleramos algum líquido, Pois, e o que é que fazemos a esses doentes. O protocolo I e o protocolo T dizem, e o Neil Bressler anda a defender por todo lado, que podemos manter o doente com edema a partir dos 6 meses, mesmo que o OCT mostre líquido, desde que a acuidade visual esteja estável, não esteja a diminuir, e que aos 2 anos isso não tem repercussões na acuidade visual final.
Qual é a sua opinião sobre isso? É evidente que individualizar tratamentos acaba por ser o melhor, mas o que é facto é que a partir desses 6 meses, e vemos, não há assim tanta, se calhar, repercussão na acuidade visual a longo prazo. Nós podemos provavelmente tolerar algum líquido e vemos isso na prática clínica, se calhar temos é que perceber qual é o líquido que aceitamos para cada doente e para a visão daquele doente. Ou então podemos continuar a perseguir o líquido, tentar outras terapêuticas adicionais, mas eu acho que há uns doentes que vão ter sempre algum líquido. E nós vemos isso, não há um tratamento ideal, nem há, tirando alguns doentes que respondem logo no início e que ficam secos e fantásticos. O que interessa é que o edema macular diabético é multifatorial. Os doentes têm que perceber que têm que ser muito, muito, muito tratados e tratados à la longo, exatamente. Muito bem. O tempo, temos 10 minutos, portanto, eu vou prosseguir. E nos edemas maculares que são crónicos e persistentes e que permanecem e que o líquido está lá e quase não respondem ao tratamento, o que é que faz, Bernadette? Ora então, para definirmos o que é um edema persistente crónico. Persistente é porque existe, consideremos o valor 250 micras no subcampo central e considera-se crónico, por definição nos artigos de referência, quando existe, quando persiste às 24 semanas com esse acima dos 250 micras e que não reduza mais do que 10% após 2 visitas consecutivas. Portanto, perante uma situação dessas, como é que nós vamos avaliar depois a resposta aos tratamentos, não é? A parte funcional e a parte anatómica. Aquela que é mais usada é a parte anatómica, porque a funcional, como acabaram de dizer, é condicionada por alterações microestruturais que às vezes são irreversíveis e por questões do próprio anatómica do olho, da córnea, o cristalino, etc. Portanto, partindo do princípio que estamos a usar apenas o OCT para avaliar a progressão desta questão, claro que a função é sempre importante, nós vamos avaliando. Temos que olhar em termos, se o doente não responde ao anti-VEGF, acho que é sempre a primeira linha. Alguns edemas têm critérios de cronicidade que vemos logo no primeiro instante, e isso deve nos deixar alerta, e após 3 injeções, se o edema permanece muito igual, com critérios de cronicidade que todos sabem que têm a ver com a distorção da limitante do segmento externo, da plexiforme externa, grandes quistos na nuclear externa, os drills, a desorganização das camadas internas, os capilares profundos do OCT, portanto, a camada capilar, do plexo capilar profundo também desorganizado. Portanto, é uma série de área vascular, portanto, são características que nos devem alertar se o doente se o edema não mexe. Podemos tentar até à 6ª. Há, de facto, doentes que, a partir da 6ª, até à 6ª ainda podem responder, mas são poucos. Também sabemos, segundo o estudo early da subanálise do protocolo I, que o padrão de resposta após 3 injeções, se o doente não responde, vai ser mais, e se o doente responde também, vai se manter mais ou menos equivalente ao fim do 1º e do 3º ano. E com essa informação nós devemos gerir. Eu não acho que o edema seja algo que não nos deva preocupar, e que o doente ao fim de 3 anos não tenha piorado mais do que 2 linhas, não me deixa despreocupada, porque passaram 2 anos, ao fim do 3º se calhar vai priorar 3 e vão 4 e não fizemos nada. E os doentes são novos e daqui a 10 anos, com o líquido lá, podem estar francamente pior, não é? Pronto. E a própria análise do early, exatamente. Os doentes que não melhoraram, ao fim das 3 injeções, 30% exatamente. dos ao fim de 3 anos melhoraram a visão, conseguiram melhorar a visão. E quando é que pondera, por exemplo, introduzir um corticoide? Se tiver critérios de cronicidade, se for um doente vitrectomizado, eventualmente com outras características como risco cardiovascular, etc., que já falámos aqui, da compliance, etc., eu posso ponderar, e às vezes até pondero logo numa primeira intenção, se vir que é uma coisa extremamente agressiva, eventualmente, ou se tiver que fazer cirurgia de catarata associada também, pronto, e posso se tiver ponderar. um pseudofáquico, também pensem nisso, também, se calhar mais cedo. Também. Caso contrário, eventualmente, tento normalmente sempre o anti-VEGF e não respondo após entre a primeira e a terceira injeção. Às vezes considero logo a introdução ali do corticoide.
sempre. E o laser? O laser sempre. E não, Sempre, não tem preconceito. sempre. Agora, com um olho com edema, não tento não fazer, obviamente, não faço. Só se tiver também Claro, neovasos associados, claro. mas Há que regra ter geral, cuidado sem edema. com o tipo de laser que se faz hoje Sim. também nos edemas maculares diabéticos, Mas, já não é para fazer aquelas grelhas sim, agressivas como isso se não, fazia de isso antes, não. de maneira nenhuma, não é? E há que ter algum cuidado. Sim, Dr. Roca. Só gostava de salientar um aspecto que tem sido muito referido ultimamente, que é o estudo da periferia da retina no edema macular persistente. E fazer o laser, o chamado target laser. Portanto, Para áreas fazer o estudo com a geografia de campo Wide amplo, field. do wide field, estudar as áreas químicas e fazer o laser dirigido. Parece que há uma certa relação entre essas áreas não profundidas, as áreas localizadas não profundidas e o edema macular persistente nos doentes diabéticos. Teoricamente seriam responsáveis por maior produção de Maior produção VEGF, de mas VEGF. penso que isso ainda não está Não está bem perfeitamente estabelecido. É só uma estabelecido. chega. What do you think about the laser in the periphery, in the ischemic areas that you find, for example, in ultra-wide field angiography, to reduce the macular edema in these patients? I do. Do you do? I do, but I usually, if I speak about ischemic retinopathy or proliferative retinopathy, until now I do like first choice. In the future, I don't know because someone is ongoing study say us that follow different way. But until now, I do. And if there is the presence of diabetic macular edema, always I do injection. You do combination Combine, therapy. yes, I do Combined combine it. therapy. I do combine. About your question, I will say that we have to obtain a dry retina as soon as possible. That we Dry, know- completely dry? Completely dry. With no If- tolerance to fluid? Is it possible? No. Is it possible? No. But It's possible. we know that in any case, in some cases, we don't know contemporary and increasing of visual acuity, because I show you before, because it is dependent from other factor. But obviously, if we have still edema inside the retina, we don't know exactly what could be our results. So if it's not possible with the drug that I use until this moment, I switch to another type of drug, anti-VEGF, to another or VEGF, to a steroid. or steroids. If it's not efficacy, my target is this one, and I try to dry the try, retina. yes, to I obtain think this as soon as possible. that probably you have reason, because probably in the long term, the dry cannot be good to the retina, I think. But, diz Rufino. Para acrescentar só um ponto, é que nós estamos a fixar-nos só no OCT. E é que terem não é atenção que, quer dizer, quando retratar estes casos que nós paramos o tratamento porque consideramos que o edema é crónico e a cuidado visual conta. É muito importante. Portanto, quando retratar, cuidado visual, um edema que consideramos crónico, que não se moveu ao fim de 6 injeções ou mais, quer dizer, eu penso que 6 injeções, eu não abandonaria o doente a seguir à loading dose, porque alguma coisa tem que ser feita, mas uma atenção à visão, ao cuidado visual, porque é um outro critério e deve ser, pelo menos para retratar, não é? Bom, e eu acho que já se calhar excedemos ligeiramente o nosso tempo. Temos Ainda não? Temos tempo para a última pergunta? Sim, sim. Então, isto era o resto desta pergunta. E agora a última pergunta. And this question is for you, Dr. Fasolino. What is the anti-VEGF that you prefer and why? If I could choose independent from the From the economy, price. I feel Yes. that's it, like first And choice. why? Because I think that in my experience is the molecule that give me the more warranty of success, like first choice. Like first choice. Muito bem, é uma opinião. Provavelmente poderá haver opiniões diferentes. Aqui dentro do painel, há assim alguma opinião muito diferente que queiram explicitar? Não. Então, muito obrigada a todos. Vamos aproveitar para almoçar. Obrigada. Parece que já era